esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como dissestes, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. É a melhor de que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Queridos irmãos e irmãs, neste dia 13 de março, aqui na paróquia de Aracoiaba, você que acompanha pelo YouTube da paróquia de Aracoiaba, nós estamos aqui no Alto Santo, o santuário de Nossa Senhora das Dores. Hoje pela manhã, às 5 horas da manhã, tivemos uma missa na matriz. A missa que é um incentivo para a vivência quaresmal. Mesmo com a missa pela manhã na Igreja Matriz de Aracoiaba, vemos uma grande participação desta missa do dia 13. Tudo para a graça de Deus, tudo para a glória do Senhor. E é em nome de Deus que nós queremos celebrar. Invocando o nome de Deus, é que queremos bendizê-lo, louvá-lo e também glorificar. Glorificar a Deus por intercessão de Nossa Senhora. Maria, ela é a estrela da evangelização. A evangelização tem como fonte o Evangelho. Então nós somos convidados a sermos testemunhas e promotores da boa notícia de Jesus. Não só de comunicar, de verbalizar, mas de também testemunhá-la, experimentando a palavra do Senhor e fazendo que ela dê sentido à nossa vida e às pessoas que estão ao nosso redor. Temos a nossa devoção à Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Mãe da Palavra Divina, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que se faz gente, a palavra que é Jesus. Por isso que ao celebrar este dia 13 de março, neste período quaresmal, nós somos convidados a escutar a voz de Deus. Ouvir o Senhor. Foi o que a gente acompanhou no salmo da missa de hoje. Ouvir a voz de Deus. Agora, se nós ouvirmos, mas se fizermos um ouvido de mercador, quer dizer, entrar em um ouvido e sair em outro, de nada adiantará. É necessário que nós escutemos com a sensibilidade do coração. Ao escutar,
escutar com o ouvido do coração, porque se nós temos esse terreno fértil, acolhedor da mensagem da palavra de Deus, ao escutá-la, queremos aderi-la, queremos aderir, ter adesão à palavra de Deus. Eis um desafio para todos nós. Sabemos que a Quaresma é um período muito oportuno de viver a fé, mas também de fazer um caminho de conversão. Essa busca é que deve dar sentido para nós, porque acreditamos na força da palavra de Deus. Acreditando na força da palavra de Deus, podemos acreditar que ela nos transforma, que ela nos edifica, como também converte os nossos corações. Estamos aqui porque acreditamos na força da palavra de Deus e, atraídos por essa palavra, queremos também experimentá-la não só aqui, nesse espaço sagrado, mas também experimentá-la no nosso lar. Porque a nossa família não deve ser somente uma casa. Casa, estrutura pedra, tijolo, telhas. Mas a nossa casa deve ser um lar de afetos, um lar que é a escola da comunhão, a escola do evangelho. Como é desafiador para todos nós. Por isso que ao ouvir a palavra de Deus hoje, ouvíamos o que dizia o Salmo: ouvi, ó Senhor, escutai, ó povo, a voz de Deus. Aqui nós estamos porque queremos ouvir a voz do Senhor pela palavra proclamada, em que queremos também acreditar no desdobramento, como também naquilo que Ele pode realizar em nossas vidas. Mas o que acontecia na primeira leitura da missa de hoje, do profeta Oséias? Acontecia que o profeta, ele dizia ao povo de Israel que eles precisavam voltar para Deus, saindo dos caminhos tortuosos e voltando nos caminhos do Senhor, a sua retidão, acolhendo e vivendo os ensinamentos de Deus. Essa profecia de Oséias também serve para nós. Precisamos voltar para o Senhor. Mas para voltar para o Senhor, precisamos acreditar nesse recomeço, nos passos que precisamos dar, ouvindo a voz de Deus, como diz o Salmo. A primeira leitura nos fala de uma volta, de voltar, de recomeçar. Às vezes a gente lamenta, a gente reclama, a gente se maldiz, não vai dar certo, será que eu consigo? E aí vamos aos pessimismos da vida. Aprendemos com a primeira leitura que é necessário abandonar qualquer caminho que nos distancia de Deus, voltando para Deus de alma, de coração, de energia, de espírito, de todos o nosso entendimento. Mas para voltar, precisamos deixar que a voz de Deus faça eco em nós, ecoe, possa ressoar e, reverberando a mensagem divina, ela faça a vontade de Deus em nós. Mas não foi à toa o que nós ouvimos no Evangelho de hoje de São Marcos. O que falava o Evangelho de São Marcos? Dizia para nós que nós precisamos ouvir a voz de Deus, voltar para o Senhor, mas acreditando que é o seu amor que nos transforma. Amá-lo com todo o entendimento, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa energia, com toda a nossa força, com toda a nossa compreensão. Então, é a nossa totalidade entregue a Deus. Não adianta dizer que amamos da boca para fora. É um desafio para nós. Se dizemos que amamos, também dizemos que perdoamos, porque o amor e o perdão caminham juntos. Não adianta somente louvar e bendizer a Deus e não deixar a palavra do Senhor ressoar em nós. Você que acompanha pelo YouTube da paróquia de Aracoiaba, você que está aqui no Alto Santo, neste espaço sagrado, queremos louvar e bendizer a Deus. E essa palavra é um incentivo para que a gente possa perseverar, possamos ser entusiasmados pela palavra,
envolvidos pela mensagem divina, assim como acreditamos que Nossa Senhora, a primeira cristã, a primeira discípula, ela também nos aponta o caminho a seguir. Fazei tudo o que ele vos disser, e nós queremos ser obedientes à palavra de Deus. Nesse período quaresmal, nós enfrentaremos realidades que tentarão nos desafiar a desistir ou parar, ou até relativizar os nossos propósitos, mas tudo para a graça de Deus. Celebrando a nossa devoção do dia 13, nós queremos bendizer ao Senhor, de compreender não somente com a inteligência que Deus nos deu, de que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, o nosso semelhante, como a nós mesmos. Se nós vivermos essas duas dimensões resumidas por Jesus, nós acreditaremos que o propósito de Deus se realizará em cada um de nós, assim como Maria acreditou no plano de Deus, no reino de Deus, na vontade do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, devotos e devotas de Nossa Senhora, a fé se renova, mas ela será renovada se eu e você desejarmos, quisermos, fizermos por onde, nos esforçarmos. Nada cai de mão beijada do céu. Vem a graça de Deus sobre nós, mas também a gente tem que lutar, temos que nos mover, temos que agir. A fé que gera obras, porque uma fé sem obras é uma fé morta. E a obra de Deus é a caridade, de pensarmos ao nosso semelhante, de sermos solidários com as pessoas, até principalmente que moram em nossa casa, de acreditar que a casa de Deus, ela nos alimenta para que também façamos essa extensão na morada familiar que cada um de nós aqui trazemos em oração. Então, que a palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, possa nos ajudar. Como diz a primeira leitura, voltemos o nosso coração, a nossa atenção para o Senhor. Se nós andamos em caminhos tortuosos, é hora de voltar, assim como dizia a profecia de Oséias. Mas também, para voltar, como diz o Salmo, precisamos ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor, e ela deve ressoar nas nossas vidas para que façamos um caminho de conversão. E como nos diz o Evangelho de São Marcos, que nós possamos amar a Deus com a nossa totalidade. Nada meia boca, nada em cima do muro, nada mais ou menos. É amar com todo o entendimento, com toda a força, com toda a compreensão, com toda a inteligência, com tudo que somos, porque Ele é o autor da vida. E Ele, sendo amor, Deus é amor, e somos frutos do amor de Deus. E é esse amor que nós queremos espalhar. É esse amor que queremos também compartilhar a cada dia pela graça do Senhor. Que Nossa Senhora possa interceder por cada um de nós e que possa em nossas vidas chover graças, bênçãos, que os anjos de Deus possam acampar neste lugar e nos conduzir nos caminhos que precisamos seguir para a glória de Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Chuva de graças